Amém, amados e queridos irmãos que têm nos acompanhado no canal da Igreja em Camaçari. Estamos aqui para mais uma leitura do nosso alimento diário. Estamos no volume 2, que tem como título Cristo, o centro da obra de Deus, do autor Pedro Dong. Este é o volume 1. Estamos na semana 2, terça-feira. Vamos iniciar lendo 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 20 e o 21, só a parte A. É o versículo para orar e ler, ou fazer imersão. Tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando-os se desviaram da fé. Ó Senhor Jesus! O título da nossa leitura de hoje: ouvir a palavra de Deus para não ser enganado. Ó amado, que título maravilhoso esse título de hoje. Ó Senhor Jesus! Então agora você pegue seu alimento diário e vamos juntos fazer a leitura. Deus sempre desejou para si um povo que lhe fosse chegado. Deus sempre desejou para ele um povo que fosse chegado a ele. Ele expressou esse anelo ao povo de Israel em Êxodo capítulo 19. Eu vou ler o versículo 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ó Senhor Jesus, esse era o anelo do coração de Deus, ter um povo chegado a ele. Todavia, ao aparecer no Monte Sinai para falar com Moisés, como trovões, relâmpagos, o povo se estremeceu. Deus então falou diretamente a Moisés, e a partir daquele momento, a voz do Senhor tornou-se a voz de Moisés, que falava ao povo a palavra de Deus. Então, naquela época, a voz, o falar de Deus, estava na boca de Moisés. Da mesma forma, no Novo Testamento, Deus enviou seu Filho à terra. João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele era a fonte que fluía do manancial profundo de Deus Pai, jorrando graça, vida e salvação às pessoas. Depois ele morreu na cruz e realizou a redenção por meio de seu sangue derramado. Mas ao terceiro dia, Deus o ressuscitou e o glorificou. Na ressurreição, o homem Jesus foi gerado Filho de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 5. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Embora antes de tudo, na eternidade, ele já fosse o Filho unigênito do Pai, na glorificação, Jesus foi gerado Filho primogênito de Deus, tornando-se o Espírito para, como o rio da vida, entrar em todo aquele que nele cresce. Então agora em ressurreição, ele agora é o Filho primogênito, ele agora é o Espírito. Quando cremos nele, ele entra em nós como o rio de água da vida. Louvado seja o Senhor! Entretanto, ao entrar em nós, a intenção do Senhor não era apenas saciar nossa sede. Ele quer fazer de nós canais, por onde flui rios de águas vivas. João capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Essa água viva é para alcançar toda a terra.
Essa é a razão pela qual pregamos o Evangelho. A pregação do Evangelho é para que esse rio flua e alcance toda a terra. Louvado seja o Senhor! Jesus fazia a obra do Pai na terra por intermédio da palavra. Jesus fazia a obra do Pai na terra por intermédio da palavra. No Evangelho de João, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, registra que Jesus não dizia sua própria palavra, mas a palavra do Pai. Em João, capítulo 6, versículo 38, ele disse não ter vindo à terra para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. João, capítulo 5, versículo 44, ele não buscava a sua própria glória, mas a glória do Pai. João, capítulo 6, versículo 29, ele diz que a obra de Deus é feita quando o homem crê em seu enviado e ouve sua palavra. Portanto, a palavra de Deus faz a obra de Deus. Portanto, a palavra de Deus faz a obra de Deus. Por isso, nós precisamos ouvir a palavra de Deus para não sermos enganados. Ó Senhor Jesus! Quando Jesus ressuscitou, os discípulos ficaram perdidos. Por isso Jesus apareceu algumas vezes a eles e falava-lhes a palavra de Deus. Amém! Confira João capítulo 20, versículo 19. Eles assim perceberam que a presença do Senhor estava na palavra. Ó Senhor Jesus! Até que num dia de Pentecostes, Pedro se levantou com os 11 e a palavra passou a ser falada por intermédio dele. E agora começou, eu queria ler isso em Atos, capítulo 2, o versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Louvado seja o Senhor! Amém! A palavra de Deus faz a obra de Deus. Eles assim perceberam que a presença do Senhor estava na palavra. Ó Senhor Jesus! Dessa maneira, a obra de Deus era feita naqueles primeiros tempos da igreja primitiva. Em Jerusalém, Pedro e João pregavam a palavra com intrepidez, mesmo sendo advertido de que não o fizesse. Queria ler um versículo que está em João 4, o versículo 18 e 19. Chegando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Esta foi a ordem que Pedro e João receberam aqui. Mas o versículo 19. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Eu quero ler ainda o versículo 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ouvir a palavra de Deus para não ser enganado. Ó Senhor Jesus! Foi dessa maneira a obra de Deus era feita naqueles primeiros tempos da igreja primitiva. Foi dessa maneira que Pedro, João, os irmãos fizeram a obra ali. Ó Senhor Jesus, amém. Eles continuaram a pregar o evangelho corajosamente e a obra de Deus avançava em toda a Judéia. Amém. Anos depois, Deus usou Paulo como canal dispensador de sua graça. Então agora o canal está indo para outro canal, agora está indo para o canal Paulo.
vemos aqui um princípio. Não podemos esquecer esse princípio. A palavra de Deus faz a obra de Deus. A palavra de Deus faz a obra de Deus. Louvado seja o Senhor. Entretanto, Satanás, que é o pai da mentira, fez com que surgissem ensinamentos para confundir o povo de Deus, como Paulo registra em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permanecesse ainda em Éfeso, para admoestar a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, ensinamento diferente. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. A palavra inspirada pelo Espírito Santo é o que leva a igreja adiante e faz a obra de Deus. Contudo, Satanás, utilizando-se de um falar agradável, criou uma cortina de fumaça para distrair o povo de Deus, enchendo a igreja com tradições judaicas e vãs filosofias. E assim foram entrando outros ensinamentos, até que no tempo do apóstolo João, várias heresias surgiram na igreja. Por essa razão, estejamos atentos para não cair nas ciladas do inimigo de Deus. Ouçamos com atenção a voz do Senhor. Amados, vocês que estão nos acompanhando neste momento, ouça a voz do Senhor. Ouvir a palavra de Deus para não sermos enganados. Creio que com essa leitura de hoje, nós não vamos cair em ciladas de Satanás. Ó Senhor Jesus. Amém. Essa é a nossa leitura desta terça-feira da segunda semana do nosso alimento diário. Jesus é o Senhor. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, ative o sininho, você vai receber notificações e vai acompanhar aqui a leitura do nosso alimento diário. Todos os dias nós temos uma leitura, todos os dias, durante toda a semana. Jesus é o Senhor.